Boa noite, pessoal. Antes de iniciar o vídeo, eu queria me apresentar. Eu sou Odisseia Campos, a dona desse canal, e eu venho me desculpar por não ter postado tantos vídeos durante esses dias, porque eu estava ocupada com o lançamento do meu primeiro livro de mistério e terror, que eu vou estar lançando para vocês agora. Um trechinho do trailer book que eu lancei agora no meu canal, para vocês terem uma noção e já se preparar que vai ter audiolivro desse livro também, tá? Então, aproveitem bastante e tenham um gostinho aí do que vai vir aí para vocês. Até mais! Audiolivro A Fundação de Isaac Asimov, capítulo 13, parte 2. Esta era a segunda reunião do conselho a que Hardin assistia. Se excluísse todas as conversas não formais que tiveram com os membros do conselho e com o já longínquo Lord Dovin. Mesmo assim, o presidente da Câmara tinha uma ideia perfeitamente definida de que houvera pelo menos umas 3 reuniões para as quais jamais fora convidado. Parecia-lhe mesmo que nem para esta seria pedida sua presença, não fosse o ultimato. Pelo menos parecia um ultimato, apesar de que uma leitura superficial do documento taquigrafado poderia levá-lo a supô-lo uma amigável troca de amabilidades entre 2 poderosos. Hardin segurou-o de leve. Começava por um florido cumprimento de Sua Poderosa Majestade, o Rei de Anacreon, para seu amigo e irmão, o Dr. Lewis Pirene, presidente do Conselho Administrativo da Fundação Enciclopédica número 1, e terminava ainda mais colorido com um gigantesco selo multicolor de esquisito simbolismo. Era, contudo, um ultimato. Disse Hardin: "Parece que não tivemos muito tempo afinal, só 3 meses. Embora pouco, gastamo-lo inutilmente. Dão-nos mais uma semana nesse papel. Que faremos?" Pirene estava agora preocupado. Deve haver uma saída. É incrível que cheguem a extremos depois do que Lord Dovin nos assegurou a respeito da atitude do Imperador e do Império. Hardin ergueu-se. "Estou vendo. Talvez o senhor tivesse a bondade de informar o rei de Anacreon sobre essa alegada atitude." "É verdade. Filo depois de ter consultado o conselho por voto e de ter recebido o consentimento unânime." "Quando teve essa votação?" Pirene agarrou-se à sua dignidade. "Acho que não sou responsável perante o senhor, Sr. Hardin." "Muito bem, não me satisfaz a resposta. Trata-se apenas de minha opinião, de que a sua diplomática comunicação sobre a valiosa contribuição de Lord Dovin foi a responsável por essa amigável nota. De outro modo, poderia ter levado mais tempo, apesar de eu pensar que por muito mais tempo que nos dessem, términos acabaria por estar « condenada, dada a atitude do conselho.
E como chegou o senhor a tão notável conclusão? Perguntou Yeat Furhan. De uma maneira simples, requeri simplesmente o uso de um artigo há muito esquecido, o senso comum. Há um ramo no conhecimento humano denominado lógica simbólica, que pode ser empregado para peneirar todas as inutilidades que rodeiam a linguagem humana. Que tem isso? Apliquei-a. Entre outras coisas, apliquei-a neste documento. Para mim, não era essencial, mas acho que posso explicar melhor a 5 físicos mais por símbolos do que por palavras. Hardin espalhou 5 folhas de papel sobre a mesa. Tenho a dizer-lhes que não fui eu o autor. Foi Millie Hawk, da Divisão de Lógica, que assinou essas análises, como podem verificar. Pirene inclinou-se sobre a mesa para ver melhor e Hardin continuou. A mensagem de Anacreon era um problema naturalmente simples, pois os homens que a compuseram eram mais homens de ação do que de palavras. Pode-se resumir imediatamente em símbolos que, traduzido por palavras, querem dizer: ou nos dão o que nós queremos dentro de uma semana, ou leva uma tunda e fica na mesma, sem nada. O silêncio permaneceu enquanto os 5 membros do conselho verificavam os símbolos. Depois, Dr. Pirene sentou-se e torciu-se pouco à vontade. Não há nenhuma saída, não é verdade, Dr. Pirene? Parece que não há. Muito bem, Hardin arrumou as folhas. Agora, perante vocês, há uma cópia do tratado entre Anacreon e o Império. Incidentalmente, um tratado assinado pelo mesmo Lord Dovin, que aqui esteve na semana passada, e junto está uma análise simbólica. O tratado compunha-se de 5 folhas bem impressas e a análise de meia página ou pouco menos. Como se pode ver, mais ou menos 90% do tratado não tem qualquer significado e podemos tirar de todo ele a seguinte conclusão, tão cheia de interesse. Obrigações de Anacreon com o Império? Nenhuma. Poderes do Império sobre Anacreon? Nenhum. Novamente, os 5 seguiram ansiosamente o raciocínio exposto na análise, conferindo-a com o tratado, e quando terminaram, Pirene ainda mais preocupado estava. Parece estar tudo certo. Admite então que o tratado não passa de uma declaração de independência total da parte de Anacreon e o reconhecimento desse estado por parte do Império? Assim parece. E supõe que Anacreon não o compreende e que não anseia por dar ênfase a essa posição de dependência de modo a ressentir-se contra qualquer ameaça feita pelo Império, particularmente quando se torna óbvio que o Império nada pode fazer além de ameaçar, ou nunca teria consentido em sua independência. Então, interpelou Sult, como interpretar tais afirmações de Lord Dovin quanto ao apoio do Imperador? Pareciam satisfatórias. Hardin recostou-se na cadeira. Se querem saber, essa é a parte mais interessante de todas. Admito ter pensado que sua serenidade fosse o maior consumado burro que jamais vi em toda a minha história. Porém, afinal é um grande diplomata e um homem inteligente. Tomei a liberdade de gravar todas suas palavras. Houve um longo murmúrio e Pirene abriu desmesuradamente os olhos horrorizado. E depois, compreendo muito bem que foi uma falta imperdoável e uma coisa que nenhum cavalheiro faria. Também, se sua serenidade tivesse percebido, teríamos passado momentos bem desagradáveis. Contudo, não aconteceu nada disso. Portanto, acabou-se. Peguei no disco, copiei-o, remeti também a Hawk para análise.
Onde está a análise? Perguntou Ludin Crest. Essa é a parte mais interessante, como já lhe disse. Das 3 análises, esta foi a mais difícil. Quando Hawke, após 2 dias de trabalho ininterrupto, conseguiu eliminar afirmações sem significado e palavras imprecisas, qualificações inúteis, enfim, todo o lixo, descobriu que não havia mais nada, eliminara tudo. Cavalheiros, Lord Dovin, em 5 dias de discussão, nada disse, e de tal modo que os senhores não deram pela coisa. Eis que seu precioso império lhes assegurou. Se Hardin tivesse colocado uma bomba na sala, de mau cheiro, a confusão não teria sido maior. Esperou pacientemente que a barafunda chegasse ao fim. De modo que, concluiu ele, quando enviaram ameaças, pois é a isso que se resumem com respeito à ação do Império contra Anacreon, estavam pura e simplesmente irritando um monarca que sabia muito bem o que poderia fazer. Naturalmente, o seu ego pediria ação imediata, e o ultimato é o resultado final, o que me induz de volta à minha afirmação original. Temos 1 semana. O que faremos? Parece-me, ofereceu Sult, que não temos alternativa se não deixar que Anacreon estabeleça suas bases militares aqui em Terminus. De acordo, replicou Hardin. Mas que faremos quanto a escorraçá-los daqui à primeira oportunidade? O bigode de Yates Fulham tremia. O senhor está decidido a que haja violência de qualquer modo? A violência? Foi a resposta. É o último refúgio da incompetência. Na certeza, porém, de que não vou dar-lhes as boas-vindas e toda a espécie de amabilidades. Mesmo assim, não gosto muito do seu método, insistiu Fulham. É uma atitude perigosa, mais perigosa ainda porque, ultimamente, uma grande parte da população parece responder calorosamente a todas as suas sugestões. Desde já lhe digo, prefeito Hardin, que o conselho não é de todo cego às suas atividades. Houve um murmúrio geral de aprovação. Hardin encolheu os ombros. Fulham continuou. Se ativasse o populacho a um ato de violência, seria suicídio puro, e nós não o permitiremos. A nossa atitude tem um único princípio básico, a enciclopédia. O que se decida fazer será feito ou não, de acordo com as cautelas tomadas para a segurança da enciclopédia. Então, os senhores chegam à conclusão que devemos continuar com a nossa intensa campanha de inércia? Já nos demonstrou que não podemos contar com o Império. Como isso pode ser, não sei. Se for necessário transigir... Hardin teve a sensação de pesadelo de correr sem chegar a parte alguma. Não pode haver transigência. Não consegue ver o que está por trás dessa história de bases militares? Count Roderick disse-nos o que Anacreon queria. Anexação de terras e imposição do seu sistema econômico baseado no feudalismo. O que resta ainda, nosso bluff, pode forçá-los a moverem-se vagarosamente, porém o movimento é mais do que certo. Na sua indignação, Hardin havia se erguido e todos os outros se ergueram com ele, todos exceto George Farrar. Então George Farrar falou. Por favor, sentem-se todos. Já fomos bastante longe, penso eu. Vamos, Hardin. Esse ar furioso não conduz a nada. Nenhum de nós cometeu traição. Disso terão que me convencer. Farrar sorriu com um ar bondoso. Estou certo de que não pretendeu dizer isso. Deixe-me falar. Os seus olhos estavam semicerrados e o suor brilhava-lhe na pele do queixo. Parece-me não haver vantagem em esconder que o Conselho chegou à decisão de que a única solução para o problema de Anacreon
se encontra no que nos será revelado quando o cofre for aberto daqui a 6 dias. É essa a sua contribuição para o assunto? É. Se o entendo, devemos então continuar inertes, exceto aguardar serenamente e de boa fé que o Deus Ex Machina salte de dentro do cofre. A exceção à sua fraseologia emotiva, é mais ou menos a ideia. Que falta de coragem. Na verdade, Dr. Farah, tal loucura é quase genial. Um cérebro inferior seria incapaz de concebê-la. Farah novamente sorriu indulgente. O seu gosto irônico é muito bom, porém encontra-se fora de lugar. Deve lembrar-se de meu raciocínio acerca do cofre, tal como exposto há 3 semanas. Lembro-me muito bem. Não nego que não passava de uma ideia estúpida do ponto de vista de lógica dedutiva. O senhor disse, interrompe-me quando me enganar, que Harry Seldon era o maior psicólogo do sistema. Daí que ele poderia ter previsto o beco sem saída em que nos encontramos. Finalmente, que poderia ter concebido o cofre como método de nos indicar a única saída. Essa é a essência da ideia. Talvez então lhe agrade saber que dediquei parte dos meus pensamentos a esse assunto nessas últimas semanas. Muito lisonjeiro. Qual foi o resultado? Que a ideia necessita de um mínimo de senso comum. Por exemplo? Por exemplo, se esse assunto de Anacreon foi previsto, por que não fomos nós colocados no planeta mais perto dos grandes centros da galáxia? Já era do conhecimento comum que Harry Seldon levou os comissários de Trantor a estabelecer a fundação em Terminus. Mas por quê? Por que aqui, se já eram previstas as interrupções das linhas de comunicações, o nosso isolamento do resto da galáxia, a falta de metais em Terminus, isso acima de tudo? Ou, se na verdade previu tudo, por que não avisou os primeiros colonizadores de modo a que tivessem tempo de se prepararem, ao invés de esperarem pelo dia do juízo como está se sucedendo atualmente? E não esqueça o seguinte, mesmo que ele tenha previsto o problema naquela ocasião, isso não implica que nós não possamos ver agora. Bem analisadas as coisas, Harry Seldon não era um mago. Não existem truques para nos evadirmos de um dilema que ele tenha previsto e nós não. Radin, a verdade é que não conseguimos. Mas nem sequer tentaram. Primeiramente, recusaram-se a admitir a existência de uma ameaça. Depois, depositaram confiança cega no Imperador. Agora transferiram-o para Harry Seldon. Confie um pouco em vocês próprios. Seus punhos cerraram-se convulsivamente. É quase uma doença, um reflexo condicionado que deixa de lado a independência de seus cérebros. Quando se trata de se oporem à autoridade, parece não haver dúvida no espírito de vocês de que o Imperador é mais poderoso do que vocês ou que Harry Seldon é mais sábio. Não vê que está tudo errado? Ninguém se preocupou em lhe responder. Hardin continuou. Mas vocês não são os únicos. O Dr. Pirene ouviu a dissertação de Lord Doven sobre o que pensava que fosse a pesquisa científica. Lord Doven acha que a única maneira de ser um bom arqueólogo é ler todos os livros sobre a matéria, escrito por homens que morreram há séculos. Acha ele que a única maneira de solucionar quebra-cabeças arqueológicos é avaliar 2 autoridades da mesma matéria que se oponham. Pirene ouviu e não fez qualquer objeção. Não consegue ver o que há errado nisso? E mais de metade de termos está na mesma. Sentamo-nos e cogitamos sobre o grande todo da enciclopédia. Consideramos que a grande finalidade da ciência é a classificação de minúcias ultrapassadas. É importante sim, mas não haverá mais trabalho para além? Aqui na periferia a energia atômica perdeu-se. Em Gama Andrômeda um gerador explodiu em virtude de péssima reparação. E o chanceler do Império queixa-se de que os técnicos são escassos? E a solução? Treinar novos contingentes? Não. Torna a energia atômica ainda mais limitada. Não vê que o mal se propaga por toda a galáxia?
É uma adoração do passado, é a deteriorização, a estagnação. Olhou-os um por um, enquanto eles, por seu turno, olhavam fixamente. Fará foi o primeiro a recompor-se. A filosofia mística não nos vai ajudar. Sejamos, portanto, realistas. Poderá negar que Harry Seldon possa ter determinado a trajetória histórica do futuro por simples técnica psicológica? Claro que não, gritou-lhe Hardin. Mas não podemos aguardar sua solução. Quanto muito ele pode indicar-nos o problema, mas quanto à sua solução, teremos nós de descobri-la. Ele não poderia fazer por nós. Fulham interrompeu. Onde quer chegar com esse mostrar o problema? Nós já conhecemos o problema. Hardin voltou-se para ele. Acha que sim? Parece-lhe que a única preocupação de Seldon tenha sido Anacreon? Eu, de minha parte, discordo. Afirmo que nenhum de vocês tem a mínima noção do que está acontecendo. E o senhor? Interrogou Pirene com alguma hostilidade. Acho que tenho. Hardin levantou-se e afastou a cadeira. Seu olhar estava frio e fixo. Se algo de definido é um mau cheiro que tresanda de toda a situação, há qualquer coisa maior do que tudo isso. Que cada um de vocês se interrogue. Por que não foi incluído um psicólogo entre a população primitiva da fundação? O único foi Bora Alurim e não ensinou aos seus discípulos mais do que princípios básicos. Muito bem, diga-nos por quê. Talvez porque um psicólogo tivesse imediatamente dominado a situação. Depressa demais para o gosto de Harry Seldon. Assim, temos caminhado às cegas, visualizando aqui e ali névoas da verdade e nada mais. Era isso que Harry Seldon desejava. E terminou com uma gargalhada vitoriosa. Bom dia, meus senhores. O silêncio que o seguiu até a porta foi quase triunfal.